Você quer ver um exemplo? Ele não é atraído por quantas vezes eu venho na igreja. Ele não é atraído por quantas vezes eu ministro. Ele não é atraído por quantas vezes eu faço louvor. Ele é atraído pela qualidade daquilo que eu entrego para ele. Então, nós vamos ver aqui Mateus, aonde você está, mas volta 2 versículos. Só que aí você vai entrar no capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 28, 29 e o versículo 1 do capítulo 8. Vai dizer assim, ó, Mateus 7, 28. Terminando Jesus de proferir estas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele a ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Quando ele desceu do monte, seguiu uma grande multidão. Só para nós entendermos aqui o que acontece. Jesus, ele estava ministrando a uma grande multidão. Ele estava ali num lugar onde havia muitas pessoas. Ele estava falando sobre fundamentos preciosos. E as pessoas que estavam ali, elas estavam atraídas pelo que Jesus estava falando, pela forma que ele estava conduzindo, pelo que ele tinha. Eu não sei se você começa a identificar isso, mas nos dias de hoje tem pessoas assim. E se nós não tomar cuidado, nós somos assim também. Só que o que eu quero que você entenda é que depois que Jesus ele desce, as pessoas começam a seguir ele, mas a Bíblia fala que era uma grande multidão. Não era igual ontem nós estávamos reunidos em 28 pessoas, não é como nós estamos aqui hoje, não. A Bíblia fala que era uma grande multidão. Essa grande multidão eu não consigo nem expressar em números. Mas ali cada um tinha um interesse em algo pelo Senhor. Uns talvez queriam ser curados, porque sabia que Jesus tinha poder. Outros talvez queriam aprender mais, porque aqui a Bíblia está falando que Jesus ele ensinava algo que ia além do que os mestres daquele tempo ensinavam. Outros talvez estavam interessados porque sabia que poderia obter algo financeiro, mas todos tinham interesse e queriam algo do Senhor Jesus naquele momento. Mas Jesus, ele não é atraído por uma multidão de pessoas. Não. Tanto que o que está narrando aqui é a história de um único homem. Talvez o menos provável de toda aquela multidão, porque era um homem que estava com lepra, que estava com uma doença no meio de toda aquela multidão. Então nós vamos ver que Jesus é totalmente diferente daquilo que nós pensamos. Ele não é atraído por uma multidão. Ele não foi atraído porque as pessoas poderiam trazer ali status para ele ou números, não. Ele chega e ele tem contato com o homem menos provável de todas aquelas pessoas que estavam ali. Então nós precisamos entender isso. Esse primeiro versículo, sabe, não tenta trazer uma quantidade de coisas que você pode fazer para o Senhor. A gente não vai conseguir agradar Jesus pela quantidade, pela velocidade que a gente faz as coisas, não. Sabe, Jesus é como se você tem o dia inteiro para ler a palavra, você lê a Bíblia o dia inteiro. Mas se você pega 10 minutos e você lê, se aprofunda, ora, pede discernimento ao Espírito Santo, essa é a qualidade que Ele quer de você. Você pode ter o dia inteiro para ficar orando, mas você talvez orar por coisas, petições e coisas tal, mas às vezes você pega um momento, e assim como Mateus 6 fala para você, fecha a porta do quarto e vai lá e ora o seu Pai em secreto e adora Ele, é isso que Ele quer. Então não é a quantidade de coisas que eu faço, mas é a qualidade de coisas que eu faço. Sabe uma coisa que eu sempre orei por esse ministério? Eu sempre orei para que nós não viéssemos somente ter uma quantidade de cadeiras cheias, mas que nós viéssemos ter uma qualidade de pessoas ocupando essas cadeiras. Pessoas comprometidas com o Senhor. Pessoas que erram, que falham, mas sabem como pedir o arrependimento, sabem onde buscar. Pessoas que têm a mesma sede daquilo que têm. Sabe, eu sou muito grato a Deus porque eu estou encontrando isso. Sabe, para mim, eu cheguei em casa, eu estava conversando hoje com o apóstolo João, com o bispo Daniel,
os pastores lá do Ministério Verbo Vivo, eu estava falando para eles que eu não imaginava que tudo isso ia estar acontecendo como hoje. Mas eu falei para ele ontem, nós estávamos num lugar onde pessoas de Hortolândia, pessoas de Sumaré, pessoas de Campinas podem experimentar algo do Senhor, através de algo que Deus começou nas nossas vidas. Qualidade do que o Senhor tem para nós. Sabe, então pega esse primeiro ponto para a tua vida, que não é a quantidade do que nós fazemos. Pastor, se Jesus ele não é atraído pela quantidade, como é que, quem pode o atrair? O segundo versículo é os que adoram. Pastor, mas se ele não é atraído pela quantidade, então se a quantidade não é tocada, quem que ele toca? Os que adoram. O versículo 2 vai dizer assim: estava uma grande multidão seguindo Jesus com interesses, cada um com seus interesses. Mas olha o que o versículo 2 vai dizer: veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. Está uma grande multidão lá atrás de Jesus, mas veio um homem doente, veio um homem que naquele tempo, daqui a pouco nós vamos ler, nós vamos ver que veio um homem que naquele tempo ele era considerado imundo, ele não podia viver no meio da sociedade, e ele vem, e ele é o único que vem, e a Bíblia diz que ele o adorou. Quantas vezes a gente despreza pessoas? Quantas vezes pessoas são desprezadas porque são as menores? Mas o Senhor não está olhando para isso. No meio daquela multidão, a maioria daquelas pessoas, talvez todas, estavam sãs, curadas, não tinham doenças, talvez tinham casas, talvez tinham bens, mas mesmo assim estavam buscando algo de Jesus. Agora, se Jesus não foi atraído, é porque provavelmente estavam buscando algo supérfluo, algo para eles. Agora, veio um homem doente, desprezado, considerado impuro, e provavelmente ele não tinha lugar para morar, porque essas pessoas naquele tempo, havia um lugar específico para eles, porque eles não podiam mais habitar na mesma casa, eles não podiam mais ficar no meio da sociedade. Então aquele homem, ele era totalmente excluído. Mas ele veio no meio daquela multidão, e a Bíblia diz que com todas essas condições, ele o adorou. Esse homem, ele se rende adorando ao Senhor primeiro, e depois ele lança uma palavra de confiança para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que primeiro ele adorou. Essa palavra adorou fala de você, sabe, se prostrar, se render a uma divindade. Ele reconhece Jesus como a divindade na vida dele, e ele se prostra aí. Esse adorou você pode entender de diversas formas. Eu posso adorar ajoelhado, eu posso adorar com as minhas mãos levantadas, eu posso adorar sentado, eu não sei o que ele fez, mas a Bíblia diz que ele adorou. Então vamos supor que ele chega aos pés de Jesus e ele ajoelha. Vamos fazer uma suposição. E ele começa a adorar. Mestre, tu és santo. Eu reconheço que tu és o Messias qual nós estamos esperando. E esse homem, ele começa a adorar no meio daquela multidão. Depois que ele termina de adorar, mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu fiquei pensando um pouco a respeito disso, porque eu penso que este homem, quando ele adora o Senhor Jesus, quando ele levanta, a cura para ele já não era mais tão interessante assim. Como assim, pastor? Sabe o que esse homem pensava a partir desse momento? Se o Senhor quiser, ele vai me curar. E se ele não quiser, ele não vai me curar. E está tão tranquilo, porque o importante é que eu estou adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que vai acontecer daqui para frente está nas mãos dele. Sabe o que eu quero que você entenda? Que quando você adora Jesus de verdade, os seus problemas ele deixam de ser um problema. Os seus problemas deixam de ser algo tão gigante que está te consumindo. Porque você entende e fala assim: isso que eu estou passando, o Senhor ele vai fazer.
Mas se o Senhor não fazer, Ele vai me dar paz, porque não é o tempo. Este homem não se sente mais incomodado em ser um leproso no meio daquele pessoal, porque enquanto ele estava adorando, eu tenho certeza que o Senhor estava trazendo paz, o Senhor estava trazendo certeza, o Senhor estava trazendo consolo para o coração deste homem. Eu tenho essa convicção muito grande dentro de mim, porque quando ele levanta, ele não está mais preocupado, porque ele fala: se quiseres. Quantas vezes nós fazemos algo e achamos que o Senhor tem a obrigação de fazer algo por nós? Senhor, eu fiz algo, eu te adorei, eu te busquei, eu tenho feito, então, Pai, eu preciso, eu quero. Não, esse homem, ele adorou, e depois ele fala: Senhor, independente de eu ter te adorado, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tocar e eu sei que eu vou ser purificado. Sabe, é isso que nós temos que entender, que adorar o Senhor não nos dá uma condição de sermos abençoados, mas a adoração é a adoração, não existe barganha com isso. Agora, enquanto você está adorando, Jesus está trabalhando a teu favor, que é o que está acontecendo com este homem nesse dia. Esse contexto, pessoas estavam cercando Jesus, cada um com seus interesses, mas esse homem, ele chega, ele se prostra, ele adora, e depois ele descansa, ele fala: se o Senhor quiser. Aí sabe o que acontece quando isso é apresentado diante do Senhor? Versículo 3 vai dizer assim: Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Esse versículo 3, eu vou aqui me aprofundar e quero que você entenda. Jesus, ele tocou nele. Nós vamos entender aqui que esse tocar não é somente o ato deste homem ser curado. Esse toque de Jesus, ele traz muitas coisas. Ele traz muitas coisas. Naquele tempo, você tocar numa pessoa leprosa, você não podia. Você não podia nem viver no mesmo ambiente que uma pessoa que tinha lepra. Aquela pessoa, ela era excluída da sociedade. Aquela pessoa, ela era considerada impura. E ela era considerada impura pelos sacerdotes, pelos homens que tinham uma palavra de confiança. Então aqueles homens, eles eram examinados e eles eram falados: olha, se realmente está com lepra, você tem que ficar em tal lugar. Você não pode mais ter contato. Você não pode mais entrar no templo. Você não pode mais ir no mercado. Você não pode mais viver nem mesmo com a tua família dentro da sua casa. Imagina, essa era a idade daquele homem. A Bíblia não fala a idade desse homem, mas esse homem, havia tempos que ninguém tocava nele. Havia tempos que ninguém o abraçava. Havia tempo que ninguém falava com ele diretamente. Só que Jesus chega bem perto dele, e a Bíblia diz que Jesus tocou nele. Nós vamos ver aqui, vou pedir para que você volte lá em Levítico, capítulo 13, versículo 1. Nós vamos entender um pouco a respeito dessa lei com esses homens, com essas pessoas que tinham lepra. Levítico capítulo 13, versículo 1. Enquanto você encontra Levítico capítulo 13, Levítico, ele é um livro que ele trazia orientações para os sacerdotes, os profetas daquele tempo. Como eles deveriam lidar com a sociedade, como eles deveriam lidar com as pessoas naquele tempo. Então o Levítico, ele é um livro que, quando você lê ele, você vai entender que os sacerdotes, eles têm orientações de como lidar com a viúva, de como lidar com o adúltero, de como lidar com várias coisas. Ele está explicando, é como se fosse um manual para o sacerdote. Você vai agir dessa forma. Então aquele tempo era o tempo da lei. Então nós vamos ver que os sacerdotes, eles não estavam de fato errados. Eles não queriam tocar porque era uma lei. Então aqui no versículo 1 diz assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando um homem tiver na pele inchaço, erupção ou mancha lustrosa, com aparência de praga de lepra, será levado ao sacerdote.
ao sacerdote Arão, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco, a praga parece mais profunda que a pele do seu corpo, é praga de lepra. O sacerdote, vendo, o declarará imundo. Então esse era o decreto dado a um homem, a uma pessoa que tivesse lepra. Naquele tempo, quem examinava era o sacerdote. Então uma pessoa começava a ter mancha na sua pele, começava a ter ali alguns indícios que era lepra na sua pele, no seu corpo. Ele era levado para o sacerdote examinava aquele homem. E depois, se você quiser ler na sua casa, o capítulo 13, o capítulo 14 todinho, ele fala, é muito curioso, ele fala de vários tipos de doenças que eram identificados pelo sacerdote. Ontem a irmã Val, na hora da chuva, eu saí correndo lá fora, me olhei todo, e ela falou assim: pastor, paga o preço. Mas sempre foi assim. Imagina o sacerdote ter que ter contato, ter que avaliar. Só que nós estamos falando de uma autoridade. E daquela pessoa que era considerada? Ela era considerada imunda. E o decreto dela era que ela fosse separada, isolada. Então, quando nós vemos Jesus tendo contato com esse homem leproso, a gente vai se deparar com isso, porque isso aqui é uma lei de Moisés. E os sacerdotes, naquele tempo, antes de Jesus se apresentar com uma graça, eles seguiam a lei. Então, o que nós estamos lendo aqui é algo que perpetuou até aquele tempo, e é o que eles faziam. Aparecia um homem com lepra, eles descartavam como imundo. Esse é o cenário que Jesus está lidando com esse homem. Quando eu falei para você que ia muito além do que somente um toque e cura, nós estamos vendo aqui Jesus tocando em um homem, e toda aquela multidão vendo, e aquela multidão talvez até se distanciou um pouco, e Jesus vai lá e toca nele. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus não está transgredindo a lei, não, porque ele fala assim, certamente Jesus fala: eu não vim para banir, eu vim para poder cumprir a lei. E ele cumprindo a lei, ele se mostrava que naquele momento eles tinham que começar a ter os olhos para enxergar um tempo da graça que ia vir sobre eles. É como se Jesus chegasse e falasse assim: ó, eu estou tocando em você para você entender que eu sou maior do que essa lei. Para você entender que quando eu toco, eu mudo lei, eu mudo decretos, eu mudo realidade de que pessoas falaram a teu respeito. Aquele homem, talvez é que eu falei, há anos ninguém tocava nele, talvez os sacerdotes já tinham avaliado ele e falou: cara, você está excluído. Jesus chega e fala assim: você não está excluído. Eu não sei se você identifica isso na tua vida, mas quantas são as vezes que coisas, áreas, lugares, pessoas falam assim: você não serve mais. Aí Jesus vem e fala: você serve sim. Porque se eu tocar em você, tudo vai ser mudado. Tudo vai ser mudado. Eu ouvi muito isso na minha vida. Eu cresci com essa palavra. Você vai ser pior que seu irmão. Se seu irmão teve esse caminho, você vai ser pior que ele. Eu cresci ouvindo isso de pessoas que eu admirava. Você vai ser pior que seu irmão porque você é mais agitado que ele. Se seu irmão é tranquilo, seu irmão sempre foi educado, não tem boca para nada, ele acabou se envolvendo com coisa errada, você é certo que você vai ser pior que ele. Eu fui muito excluído de muitas coisas por causa disso, por causa de palavras que falaram a meu respeito. Só que teve um dia que Jesus me tocou. E naquele dia que ele me tocou, ele falou assim: ó, tudo que falaram a teu respeito, sou eu que mudo, tá? Eu vou tocar em você, a sua realidade aqui pra frente vai ser outra. É isso que eu quero que você entenda na sua vida. Se talvez tiver coisa na tua vida que talvez alguém excluiu, algum lugar, alguma situação, Jesus pode te tocar aqui hoje, se você crê nisso. O mesmo Jesus tocou nesse homem, ele está aqui. Ele toca na tua vida, ele muda toda a realidade. Agora, volta comigo lá em Mateus, capítulo 8. Você vê aqui no capítulo
capítulo 3, que este homem, ele não foi mudado, ele não foi limpo daquela lepra, ele não foi curado quando Jesus tocou nele. Olha que interessante, por isso que nós temos que ler a palavra, e a própria palavra de Deus diz assim, para nós examinarmos as escrituras. Muitas pessoas falam assim, ele tocou e aquele homem foi curado, ele tocou e aquele homem foi purificado. Peraí, pastor, você está dizendo, realmente, esse homem não foi purificado porque Jesus tocou nele. Ele é purificado quando Jesus fala, quero, seja purificado. Jesus tocou nele para poder mostrar para todos que quando eu toco, sou eu que mudo a realidade. Agora ele olha para aquele homem e fala assim, eu quero, seja purificado. Sabe o que eu quero dizer para você? Um toque muda e uma palavra te traz certeza. Quando Jesus tocou naquele homem, ele tocou e falou assim, a tua realidade vai ser mudada. Se ninguém te tocava até hoje, eu te toco. Se ninguém teve coragem até hoje, eu tenho. Agora eu vou falar uma coisa para você, a sua situação, eu quero mudar. Aquele homem falou assim, Senhor, se o Senhor quiser, antes de ele fechar a boca, o Senhor falou, eu quero. Apresenta a sua situação para ele hoje, que antes de você fechar a sua boca, ele vai falar, filho, é o que eu mais quero, é te tirar dessa situação. O que eu mais quero é te abençoar. O que eu mais quero é fazer. Seja abençoado, seja curado, seja livre. Essa palavra de Jesus no mundo continua acontecendo até o dia de hoje. Então esse homem ele foi tocado e ele teve uma palavra de Jesus que mudou o decreto da vida dele. Agora nós indo para o versículo 4. E uma outra coisa interessante aqui no versículo 3 é que a Bíblia diz que quando Jesus fala quero, seja purificado, a Bíblia diz que imediatamente, sabe o que eu quero dizer para você? O Senhor vai liberar a palavra na tua vida aqui hoje, que você não vai esperar chegar em casa, que você não vai esperar começar um dia amanhã, que você não vai esperar chegar segunda-feira. Tem pessoa que está falando assim, o ano está acabando, eu já vou começar a fazer planos para o ano que vem. Meu irmão, vou falar uma coisa para você, se você crer, o Senhor vai liberar uma palavra sobre a tua vida hoje, e imediatamente você vai receber aquilo que você espera do Senhor. Eu não estou falando amanhã, semana que vem, o ano que vem, eu estou falando imediatamente, porque o mesmo Jesus, ele continua operando em nossa vida. Quero, seja purificado. Imediatamente aquele homem foi purificado, imediatamente aquele homem foi incluído na sociedade, imediatamente aquele homem se tornou igualmente aquela multidão que o seguia. Posso dizer para você, havia até um diferencial, porque aquela multidão, ninguém tinha sido tocado pelo Senhor, nem foi. Aquela multidão foi atrás de Jesus, aquele homem não, Jesus foi até ele e tocou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe quando a gente fala assim que é o filho querido? Não é que Deus ele tem preferência, não é que Jesus ele toca em alguns e em outros, não. É que aquele que adora, entende, ele tem um diferencial. Esse diferencial está sobre a tua vida. Sabe, eu declaro que você vai atrair isso de Deus. Sabe, assim como esse homem ele atraiu Jesus. Havia uma multidão atrás de Jesus, mas Jesus falou, não é você que quer me tocar. Talvez você fale assim, na minha família, toda uma geração, não, é você. Os vizinhos, lá no meu trabalho, tantas pessoas, não, é você que vai ser tocado. Mas eu sou o menos provável. Tá bom, olha para a situação desse homem que nós estamos relatando aqui hoje. Cria isso em nome do Senhor Jesus. O versículo 4: vá e seja um testemunho até para os maiores que você. Disse-lhe então Jesus: olha, não conte isso a ninguém, mas vai, mostre ao sacerdote, apresente uma oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Lembra que eu falei? Jesus ele não vai fazer confusão. Você pode ler a palavra e tem pessoas que estão tentando achar argumentos para, tem uma falha aqui, ó. Não tem falha nenhuma. Jesus tocou no homem. Só que nós vamos ler em Levítico daqui a pouco, de novo. Jesus tocou no homem, o homem foi purificado. Jesus fala assim, ó, vai lá e dá uma oferta, assim como a lei de Moisés manda. Abre sua Bíblia comigo, volta lá, deixa aí aberto aí em Mateus, e vai lá comigo em Levítico capítulo 14. Levítico 14, nós vamos ler do 1 até o 9. Olha que interessante, quando você encontra o Levítico 14. Em um momento,
esse homem era excluído da sociedade. Em um momento esse homem não podia estar com outras pessoas. Esse homem não podia estar no templo. Esse homem não podia ouvir palavras. Esse homem não podia fazer nada. Em outro momento Jesus fala assim, vai lá no templo lá, se apresenta aos sacerdotes, aqueles que são maiores que você. Vai lá e se apresenta e seja um testemunho vivo para eles, porque eles estão baseados numa lei. Só que eu vou mostrar para eles o que a graça faz. Eu vou mostrar o que eu faço. E olha que interessante aqui, no versículo 1 do capítulo 14 de Levítico. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, quando for levado ao sacerdote. O que Jesus falou para ele? Você está purificado, vai lá no sacerdote. Então, a lei está aqui. O sacerdote irá para fora do arraial e examinará se a praga da lepra estiver curada. O sacerdote ordenará que, por aquele que deve ser purificado, se tragam duas aves vivas e limpas, madeira de cedro, carmesim e hisopo. Mandará também com que imole uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva, a madeira do cedro com o pano vermelho e hisopo, e o molhará com a ave viva no sangue da ave morta sobre as águas correntes. Sobre aquele que deve ser purificado da lepra, espargirá 7 vezes e declarará limpo. Então soltará no campo a ave viva. Aquele que deve ser purificado lavará suas vestes, raspará todos os pelos e se lavará com água. Assim será limpo. Depois entrará no arraial, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao sétimo dia rapará o cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas e o restante do seu pelo. Lavará suas vestes e banhará o seu corpo com água, então será limpo. Se você continuar lendo o capítulo 14, tem todo um processo que uma pessoa, depois de ser purificada, tinha que ter feito. Olha o que eu estou dizendo para você. Por que eu estou lendo tudo isso daqui e eu quero trazer isso para você? Tudo isso daqui ainda continuava até o dia que Jesus tocou aquele homem. Um homem que ele era curado, mesmo depois de curado, ele tinha que fazer tudo isso daqui. E depois de fazer muitas e muitas outras coisas, ele ia e levava uma oferta ao sacerdote. Agora olha o que Jesus faz. Jesus chega, toca naquele homem, uma palavra ele libera: você está curado, porque eu quero. Você está limpo. Vai lá no sacerdote e leva diretamente sua oferta para ele. Jesus chega e fala assim: você não precisa fazer nada disso daqui. Sabe o que eu quero que você entenda? Nessa noite, tem um monte de coisa que nós fazemos que não precisa. Porque um toque de Jesus, uma palavra dele, é suficiente. Tem sacrifícios que você faz na sua vida que não precisa. Tem coisas que você faz na sua vida que não precisa. Você só precisa de um toque de Jesus. Você só precisa de uma palavra de Jesus. Ela muda toda a realidade. Então a gente vê aqui uma situação que é como se Jesus estivesse falando através daquele homem, para toda aquela multidão e até para os sacerdotes que estavam lá. O que é mais fácil? Vocês fazerem todo o processo, ou vocês entenderem que um toque, uma palavra minha, muda toda a realidade? Eu quero que você entenda com esse ponto. É que quando o Senhor Jesus toca, e você crê, e você o adora antes de qualquer coisa, você pode já sair para contar seu testemunho. Jesus tocou naquele homem. Eu fico imaginando, porque eu não sei se alguém aqui já viu, já acompanhou talvez o processo de lepra. A pessoa fica com a pele toda... Jesus ele toca naquele homem, fala que ele está purificado, manda ele levantar e ir lá. Eu fico imaginando aquele homem que antes a pele dele era toda escamosa, ele não podia estar no meio das pessoas. Eu fico imaginando aquele homem levantando e indo. Aquele homem levantando com a sua pele, parecendo uma pele de neném, coisa mais linda. E ele indo se apresentar diante dos sacerdotes e falando assim: eu quero entregar minha oferta porque eu fui purificado.
Eu fico imaginando o sacerdote olhando e falando assim: mas como que você foi purificado? A gente não te examinou. Não precisa examinar. Não precisa conferir. Quem me tocou, quem liberou a palavra na minha vida, é maior do que tudo isso daqui. Aleluia. Sabe o que eu quero que você entenda? Que existem coisas na tua vida que você vai alcançar essa estatura. De você chegar e falar assim: eu não vou me preocupar com isso, porque quem liberou uma palavra na minha vida é bem maior do que tudo isso daqui. É isso que eu quero que você creia em nome do Senhor Jesus. Olha aqui em Mateus capítulo 9, versículo 5. É claro que aqui Jesus está falando da questão de um paralítico que foi curado. Mas olha o que Jesus fala só no versículo 5. O que é mais fácil dizer? Essas são as palavras de Jesus: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. Jesus pergunta, porque o que é mais fácil, você acha? Chegar numa pessoa que é paralítica, chegar num leproso e liberar uma palavra, ou falar assim: os seus pecados estão perdoados? Para ele não tem diferença nenhuma. A palavra que ele liberar vai acontecer. Se o que você precisa é se arrepender e ser perdoado, peça isso nessa noite. Se o que você precisa é ser limpo de alguma coisa, peça isso nessa noite. O que você precisa é se levantar e começar a andar de algo que você estava parado, alguma área da sua vida, então levante e ande, porque o Senhor vai liberar uma palavra. Ele vai te tocar e vai liberar uma palavra. Confie, acredite. Em nome do Senhor Jesus. Isso que eu quero que você entenda. Que talvez, enquanto eu estava aqui ministrando essa palavra, qual área da sua vida que você quer que o Senhor te toque nessa noite? Qual área da sua vida que você quer que o Senhor libere uma palavra sobre a tua vida? Se você já sabe, vou pedir para que você se coloque de pé. Porque assim como aquele homem, ele primeiro adorou o Senhor. Nós vamos adorar o Senhor nessa noite. Nós vamos falar com Ele nessa noite. Nós vamos, assim como nós estávamos falando aqui no começo, nós vamos ficar tentando achar palavras para poder engrandecer o nome desse Deus.